Paz do Senhor, muito bom dia, uma excelente semana para você em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo deste ano e já estamos no livro de 1 Reis, capítulo 3, e vamos ler até o capítulo 5. Eu já coloquei lá no meu Instagram, ou melhor, no meu Telegram, aquele vídeo explicativo desse contexto de 1 e 2 Reis, que originalmente eram apenas um livro, né? E por conveniência hoje a nossa Bíblia ela divide em 1 e 2 Reis, assim como 1 e 2 Crônicas também. E que bom! Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus, ele visite você, ele visite a mim, porque nós vamos ler a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é uma leitura comum, não é o jornal do dia, não é um livro escrito por alguém simplesmente, né? Um livro de matemática, um livro de história, de geografia. Não, ela é a Palavra de Deus. Ela tem o poder de transformar a nossa alma, ela tem poder de transformar a nossa visão, o nosso ser. E hoje eu quero ler com você então esses capítulos, né, o 3, 4 e 5 de 1 Reis, e peço agora que o Espírito Santo venha e fale ao seu coração. Nós vamos iniciar aqui falando sobre o rei Salomão, esse terceiro rei da dinastia, né, davídica, ou melhor, do período monárquico, né? Primeiro nós começamos lá com Saul, depois vem Davi e agora Salomão, filho de Davi, filho de Betseba. Diz assim a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 3: Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifício nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Deus, ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifício e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon, por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostrastes grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuastes a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu-lhe: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu: riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. É engraçado que Deus vem e dá a ele, mas Deus lembra-lhe de algo importantíssimo, que ele deveria seguir
os decretos e os mandamentos do Senhor. E o que vai acontecer na segunda, na fase descendente de Salomão? Ele não vai seguir esses estatutos, infelizmente. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga com sabedoria. Primeiro ato dele como juiz, como aquele que julga. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos só, nós 2 na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Ela não se levantou de noite, ou melhor, então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher, o filho morto era seu e o vivo era meu. Não, disse a primeira mulher, o filho vivo é meu e o filho morto era seu. Assim, elas discutiam diante do rei, ou melhor, discutiram diante do rei. Então disse o rei: vamos esclarecer as coisas. As 2 afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, traga-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa do seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será seu nem meu, e nem seu, dividam a criança ao meio. Então o rei disse: não matem o bebê, dê o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Capítulo 4. Oficiais e governadores de Salomão. O rei Salomão governou sobre todo Israel, e eles foram seus oficiais mais importantes, e estes foram seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Ziza, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Aliúde, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Abda, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores distritais, responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, de Macás; Saalbim, Bet-Semes, e Elon, Bet-Hanan; Ben-Resed, em Arub, Socó e toda a região de Efer; Ben-Abinadab, em toda a Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ailud, em Taanak e em Megido.
e em toda a Bet-San, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o resto, desde Bet-San até Abel-Meloá, e para além do Joquemeão. Ben-Geder, em Ramote-Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair, da tribo de Manassés. Em Gileade e na região de Argobe, em Bazã, incluindo 60 cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Maanim. Aimaas, filho de Naftali, ele era casado com Bazemate, outra filha de Salomão. Baaná, filho de Usai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desta região. A prosperidade e a sabedoria de Salomão, capítulo 4, versículo 20. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates, ao norte, até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito, ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto sem ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos, 4.000 estábulos para cavalos e seus carros de guerra, e 12.000 cavalos. Os 4 governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessárias para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento e conhecimento tão vasto quanto a areia da beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã e Esraíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno hisopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Capítulo 5. Preparativos para a construção do templo. E aqui a gente finaliza a leitura de hoje. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como novo rei de Israel, Irão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Irão: Você sabe que meu pai, Davi, não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, por causa das muitas guerras que as nações vizinhas travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor, o meu Deus,
me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai, Davi. Pois o Senhor lhe disse: seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Seus servos trabalharão ao lado dos seus, ou meus servos trabalharão ao lado dos seus, e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém corta madeira como vocês, sidônios. Hirão ficou muito contente quando recebeu esta mensagem de Salomão e disse: louvado seja o Senhor nesse dia, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão: recebi sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro e de cipreste que precisar. Meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo, e ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar em que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para o meu palácio. Assim Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido, e Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel, enviou-os ao Líbano em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíram grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Hirão a prepararem a madeira e as pedras para o templo. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler a construção desse grande templo que hoje ainda pode ser visto lá em Jerusalém. Uns pedaços, as grandes pedras, pelo menos, podem ser vistas. Aquele muro chamado Muro das Lamentações, muro leste, é o único muro que sobrou, o único pedacinho que sobrou já da reconstrução de Herodes. Mas embaixo daquela construção, você olha pelos vidros assim, quando você vai lá, ou se você entra pelo túnel de Zedequias, você consegue enxergar aquelas grandes pedras que era dessa época, da época de Salomão, da época do primeiro templo. Impressionante, né? Louvado seja Deus. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia. Lembra de fazer o devocional da manhã. E eu também tenho colocado à noite aqui no canal, às 18 horas, o nosso momento de profetizar a palavra de Deus. O momento de profetizar, profetizando a palavra. É esse momento que nós temos às 18 horas e tem sido uma grande bênção. Espero você hoje também às 18 horas, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.